Meus amores, espero que esteja tudo bem com todos, com seus familiares. E nós vamos agradecer a Jesus e Maria de Nazaré por esta oportunidade maravilhosa que nos é concedida de estarmos juntos mais uma vez, para aprendermos juntos. Agradecer aos mentores pela sustentação, pela ajuda que vamos ter para entendermos melhor os ensinamentos desta lição que vamos falar a respeito. Trata-se da lição 122 do livro Pão Nosso. O título da lição é Pecado e Pecadores. Pecado e Pecador. Ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nesta lição, Emmanuel traz uma referência a respeito da primeira carta que João, a epístola de João, e na qual ele fala amado, literalmente, amado. Não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. Mas quem faz o mal não tem visto a Deus. É a epístola de João, primeira epístola de João, versículo 11. O que João está querendo realmente dizer é que quem faz o bem está com Deus. Quando nós procuramos praticar o bem, nós estamos junto de Deus. Mas quem pratica o mal não deixa de ser também filho de Deus, como nós. Emmanuel, nesta lição, nos fala para que a gente não divida a humanidade no bem e o mal, para que a gente não separe, porque todos nós fazemos parte da mesma família, porque todos nós somos filhos de Deus. E que nós devemos procurar viver exatamente como essa grande família que Jesus tanto falou, essa família global, essa família planetária, em que desta família participam espíritos que começam como nós estamos começando a entender o que é Deus, e aqueles que ainda não conseguem entender, ainda não conseguem imaginar a grandeza, a justiça de Deus. À medida em que a gente vai evoluindo, vão surgindo novas interpretações a respeito do mal, novas definições a respeito do mal. As palavras maldade, perversidade, talvez dentro de algum tempo elas não vão mais fazer parte do nosso vocabulário, porque à medida em que a gente evolui, à medida em que a gente se esclarece, à medida em que a gente aprende, o mal vai se atenuando, o mal vai perdendo essa característica que hoje que existe entre nós. João fala pecado e pecador. Pecador é alguém, somos nós, com certeza, quando infringe uma das leis de Deus ou um dos mandamentos. As leis de Deus fazem parte da segunda parte do livro dos Espíritos. Allan Kardec relacionou essas leis, lei do amor, lei da justiça, lei do trabalho. E os mandamentos foram ditados por Deus para Moisés. E Allan Kardec também nos fala, nós aprendemos na doutrina espírita,
que Deus nos dotou do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a nossa capacidade de escolher o caminho que nós devemos seguir. Qual caminho que nós devemos seguir? Se nós vamos seguir o caminho da porta larga ou da porta estreita. Nós todos nós somos pecadores. Mas nós podemos discernir, através do nosso livre-arbítrio, que através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, nós podemos agredir, nós podemos oferecer alegria ou sofrimento para nós próprios ou para outras pessoas, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, que muitas vezes a gente pensa sem querer, inadvertidamente, mas outras vezes a gente pensa sabendo o que está pensando e sabendo o que está falando. E uma grande lição que a gente aprende na vida, e através, inclusive, da doutrina espírita, dos ensinamentos, é que, como diz o ditado, palavra e pensamento, uma vez emitidos, eles não voltam. É como uma flecha lançada, ela não tem volta. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala. Os espíritos superiores, eles são os verdadeiros cristãos, porque eles já praticam realmente os ensinamentos de Jesus. Eles praticam a doutrina cristã, a doutrina de Jesus. Eles não são perfeitos, porque perfeito só existe Deus. Mas eles são superiores porque eles reconhecem que eles ainda também são aprendizes como nós. E são superiores porque eles já passaram por tudo que nós passamos, todas as várias existências que eles percorreram. Eles já tiveram todo o sofrimento, todas as alegrias, todas as dificuldades que nós já estamos tendo, e por isso que eles nos entendem melhor, e é por isso que eles são superiores a nós, porque já passaram por tudo, por todas as experiências possíveis, mas ainda não deixam de ser aprendizes. São superiores, mas ainda não são puros. Jesus é o único Espírito puro que esteve entre nós. Jesus a gente não tem noção, a gente não imagina a sabedoria, a grandeza, a bondade, a justiça de Jesus. E Jesus não julga, ele mesmo disse: eu não julgo nem meu Pai. Jesus não repelia ninguém, ele convivia com todos. Certa vez, Jesus foi convidado para uma refeição na casa de um fariseu. E nesta ocasião, Jesus apresentou-se na casa desse fariseu com um publicano e com algumas pessoas que os fariseus chamavam de pecadores. Os publicanos eram odiados, execrados pelos judeus, porque eles cobravam impostos cobrados por Roma. E eles eram odiados pelos fariseus com alguma razão, pelos judeus também por alguma razão, porque eles cobravam dos judeus o imposto cobrado por Roma, só que eles não mandavam tudo para Roma. Então eles mandavam uma parte para Roma e uma parte ficava para eles. E por isso muitos dos publicanos ficaram milionários, ficaram ricos. Mas este publicano em especial que estava com Jesus,
Jesus sabia que ele era íntegro, que ele tinha alma pura, que ele seria incapaz de enganar ou de ficar com algo que não lhe pertencesse. Este publicano chamava-se Levi. E por essa pureza de alma, por esse caráter íntegro, Jesus o convidou para ser um de seus discípulos, um de seus apóstolos. Mas para que não houvesse esse estigma de que ele era publicano, então Jesus propôs que ele mudasse de nome de Levi para Mateus. E é o Mateus que escreveu o primeiro evangelho. Jesus realmente não repelia ninguém, não desprezava ninguém, andava com todo mundo. E isso fez, quando ele chegou nessa refeição, no jantar, ele percebeu que os fariseus começaram a murmurar. Olha só esse homem, ele se diz tão superior, ele se diz que sabe tudo, e no entanto acolhe os pecadores, anda com os fariseus, anda com prostitutas e até come com eles. Jesus percebeu o que eles estavam falando e, respondendo a essa crítica, ele nos deixou a parábola da ovelha perdida. E nessa parábola, Jesus salienta a bondade de Deus para salvar os espíritos que se perderam. Isso tudo consta do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 4 a 7. João apresenta um conceito muito justo a respeito do que é perverso, do que é maldade, do que é pecado, do que é pecador. E João nos fala que o perverso, a pessoa má, o criminoso, ainda persevera no mal, porque ainda está afastado de Deus, mas nem por isso ele deixa de ser filho de Deus, nem por isso ele está ausente da bondade e do amor de Deus. João apenas diz, ele não tem visto a Deus, mas nem por isso ele deixa de ser filho de Deus, como nós todos. A respeito da maldade, da perversidade, dos crimes, isso não significa que nós devemos cruzar os nossos braços e ficar impassíveis diante de determinadas coisas que a gente presencia, de alguns atos que a gente talvez não aprove. Não devemos ficar impassíveis, porque realmente acontecem, e nós estamos sabendo que acontecem. Mas João pede para que a gente não esqueça que somos todos irmãos. Aqueles que estão no crime, aquele que está pecando, aquele que está mentindo, somos todos irmãos. Muita gente acredita que este homem caído que João fala nesta epístola, o criminoso é um pecador, alguém que precisa ser eliminado, precisa ser banido do mundo. Jesus, no entanto, não pensa assim. Jesus acha que todos nós devemos ter uma oportunidade, todos nós devemos ter a chance de aprender, de seguir o nosso caminho. Isso Jesus nos ensina através deste caso que todos conhecem, nós vamos apenas lembrar. Jesus estava andando pela praia e percebeu que alguns homens estavam perseguindo uma mulher, iam apedrejá-la. Jesus abaixou-se na areia e começou a escrever, e olhou para eles e falou: quem estiver livre do pecado, que atire a primeira pedra. Os homens jogaram as pedras no chão
e foram saindo aos poucos e foram se retirando, foram indo embora. Jesus olhou para essa senhora, que chamavam de adúltera, e falou: mulher, onde estão aqueles que estavam te condenando? Vá e não peques mais. Jesus não julgou, não condenou, apenas pediu para que ela prosseguisse um caminho mais de verdade, para que ela percebesse que determinadas coisas que a gente faz só nos prejudicam muito mais a nós próprios do que aos outros. E por isso que Jesus, dirigindo-se aos pecadores, aqueles que chamavam de pecadores, Jesus, ele se defrontando com essas pessoas, ele sabia que eram enfermos da alma, enfermos infelizes, de quem, e de qualquer jeito, Jesus sabia que existia dentro de cada um de nós essa essência divina. Jesus estava enxergando além dos defeitos, Jesus estava enxergando essa possibilidade que nós todos temos de evoluir, de aprender. Por isso que ele não julgava, porque ele estava olhando muito além daquilo que a gente esteja praticando no momento. Por isso que embora a gente não deva aceitar o crime, a gente não deva aceitar o que está errado, até porque na maioria das vezes nós também estamos errados, mas pedir a Jesus que envolva, que ampare essas pessoas que ainda estão enredando por esses caminhos que a gente chama escuros, esses caminhos difíceis. Porque muitas pessoas estão chamando para si uma responsabilidade que vão ter que responder por isso depois. E dessa forma, os espíritos iluminados nos orientam que há de vir o dia, através da nossa transformação, do nosso despertamento, em que nós nos revestiremos de arrependimento, de inocência, de luz. E nesse dia talvez não haja tanto sofrimento, porque hoje nós fazemos parte desse planeta de expiação e provas. Nós estamos aqui para expiar, para responder por algo que tenhamos feito ou nesta vida ou em vidas passadas. E nós estamos, através da nossa transformação, no nosso aprendizado, nós estamos nos preparando para fazer parte desse planeta de regeneração. Por isso que essa lição nos ensina a não julgarmos, porque hoje nós já temos esse discernimento de entender que já passamos por outras vidas, por outras encarnações, e nós não sabemos em outras vidas o que nós já fizemos. Será que nós estivemos sempre iluminados diante do Pai? Em quantas existências nós já participamos de coisas que hoje a gente condena, de crimes, de mentiras, quanto sofrimento, quanto mal a gente já causou em outras vidas. Por isso que a gente não deve julgar, a gente deve entender que são irmãos e que nós já passamos por isso e que, quem sabe, ainda estamos passando, porque nós não somos, ainda falta muito para sermos perfeitos. Ainda falta muito para a gente ter essa iluminação de saber
o que é certo e o que é errado exatamente, nós ainda estamos aprendendo. Ainda estamos aprendendo ou procurando entender o que é Deus. Ainda a gente sabe que Deus é esse ser supremo, infinitamente justo e bom, mas nós não temos esse entendimento que Jesus tinha e tem a respeito do Pai. E tudo isso nós ainda estamos aprendendo, estamos no caminho, evoluímos muito já. E ainda vamos evoluir muito. Jesus diz que há mais alegria no céu por alguém que se arrepende. E nós, para estarmos aqui nessa situação, nós já nos arrependemos de muita coisa. Por isso que estamos aqui. Lá no plano espiritual, ao programarmos esta nossa nova encarnação, talvez a gente já tenha demonstrado arrependimento por muita coisa que a gente já tenha feito no passado. E Jesus fala que a alegria é muito maior no céu por alguém que realmente se arrepende de seus atos, por 99% de justos que não precisam mais de arrependimento, porque eles já superaram isso. E isso, quando Jesus nos fala a respeito esta alegria no céu, de alguém que despertou, que alguém agora está percebendo a existência de Deus, Jesus, mais uma vez, nas entrelinhas, nos fala que não existe condenação eterna, não existe penas eternas. E também a gente entende da reencarnação, dessa oportunidade maravilhosa que Deus nos concede de arrumarmos, de consertarmos algo que tenhamos feito contra nós e contra alguém no passado, em outras existências. Jesus também fala que é uma festa no céu quando um pecador volta para a casa do Pai. Quando este pecador consegue compreender o amor do Pai e arrependido retorna ao convívio do Pai. O filho pródigo. De certa forma, cada um de nós é um filho pródigo, que aos poucos está retornando ao convívio do Pai, que aos poucos está percebendo a presença do Pai. Esse despertamento faz aos poucos que a gente perceba este caminho que Deus quer que cada um de nós siga. É um caminho de luz. Nós, como nós já falamos, nunca nós seremos perfeitos. Mas Deus nos quer felizes. Deus nos quer livres de culpas. E para ficarmos livres de culpas, a gente tem que ter um pensamento sadio. A gente tem que procurar emitir palavras boas, para que a gente não se arrependa depois, ou procure se arrepender e nos tornarmos realmente os filhos pródigos. É uma lição maravilhosa esta, cujo ensinamento principal é que não devemos julgar. Não devemos julgar porque nós todos somos iguais, nós todos já passamos pelas mesmas coisas. E embora a gente não precise aceitar determinados procedimentos, mas entender que são pessoas que ainda estão em uma fase de aprendizado, talvez menos adiantado do que a maioria das pessoas que já acreditam, que já estão perto de Deus. Por isso essas pessoas merecem a nossa emissão de luz, para que eles retornem logo à casa do Pai. Que Jesus nos abençoe, que Jesus e Maria de Nazaré nos envolvam em luz, em proteção, amparo. E que a gente coloque em prática esses ensinamentos deixados por esses espíritos maravilhosos que nos deixam essas lições tão bonitas.
Fiquem com Deus. Muito obrigada pela atenção. E até uma próxima vez, se Deus quiser. Um beijo para todos.